Então, bem-vindos todos que estão entrando, né, na live. A nossa segunda noite, né, da jornada, jornada pelo Sagrado Matrimônio, pelo Santo Matrimônio. E nesta noite nós temos então um convidado muito especial, que é o Miguel Soriani, e vamos tratar sobre um tema de fato muito importante, né, nesse nosso tempo, que é o mal da pornografia e da masturbação. Né? Uma graça poder contar com ele, né, para estar conosco. Então, Miguel, se puder primeiramente você se apresentar, né, de quem você é, um pouco da área que você trabalha. Muito bem. Muito bem. Então, boa noite para todo mundo, né? É uma alegria e um prazer poder estar aqui hoje à noite conversando um pouco com vocês. Eu sou Miguel Soriani, para quem ainda não me conhece. E eu sou psicoterapeuta e eu trabalho, eu não sei, acho que já há uns bons anos aí, talvez uns... De estudo no tema, talvez uns 9 ou 10 anos, e de prática, de atendimento, desde 2015, 16 mais ou menos, atendendo casos e problemas relacionados à pornografia e derivados, né? Então, pessoas que têm problema com o vício em pornografia e sofrem com isso, né? E, enfim, querem se libertar disso, querem sair desse problema. As pessoas me procuram para ajuda. Então, esse é o meu trabalho. E, além de um trabalho, um apostolado, né? Uma vocação. Sim, que maravilha. Então, Miguel, se você pudesse primeiramente colocar um pouquinho para nós, como que você chegou a esse tema? Né? Sim. Foi uma coisa meio esquisita, padre. Na verdade, eu acho que meio que foi 2013, né? Em 2013, eu fui dar uma palestra num retiro, que o pessoal me convidou, e o tema do retiro era sobre afetividade e sexualidade. E eu fui, então, estudar alguma coisa. E na época me caiu na mão um livro de um padre Miguel Ángel Fuentes, do Verbo Encarnado. O livro se chama La Trampa Rota, que é um livro... exatamente. E aí em breve eu peguei... vai ser no Brasil. Exatamente, exatamente. E aí me caiu na mão esse livro na época, eu li o livro, e aquilo me abriu para um tema, né, para uma profundidade no tema. E aí naquela época eu disse assim, olha, eu vou trabalhar com isso, né? Eu vou trabalhar com isso daí. E meio que assim, falei aquilo, meio que por alto, né? Não botando tanta fé assim, mas de fato foi o que aconteceu, né? Eu dei essa palestra, e eu continuei estudando o tema, né? E aí eu comecei a falar disso na época no Facebook, né? Na época acho que nem tinha muito Instagram. E aí eu comecei a fazer alguns atendimentos online. Então eu usava muito ali o próprio livro como base, enfim, para os meus atendimentos. Eu trabalhava algumas fichas que ele tinha de trabalho e tal. Enfim, aí eu fui aprofundando no assunto. Você quase foi um dos pioneiros, né? A abordar esse tema. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida, né? E de uma forma muito completa, né? Uhum. E, bom, cheguei nesse tema assim, a vida deu volta, deu volta, deu volta, né? Eu tentei fugir do assunto, mas o assunto me pegou, então não teve jeito, assim. Aí eu acabei abraçando mesmo como uma vocação. Maravilha, que bom. Irmão, qual que é o efeito... Tá travando? Muito bem, voltou. Voltei? Qual que é o efeito do problema hoje, né, da pornografia nas pessoas? O efeito no cérebro. A gente tem se ouvido falar agora de que tem um efeito mais danoso do que as próprias drogas, né? É isso mesmo? Sim, a pornografia ela é conhecida como a droga do século, né? Então, a pornografia ela afeta aquilo que a gente chama de sistema límbico cerebral, que é o sistema de recompensa cerebral. Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem um sistema de recompensa que faz com que a gente
deseja as coisas, ou que a gente sinta prazer nas coisas. E esse sistema de recompensa ele é movido pela dopamina. Então, quando a gente come uma comida gostosa, ou quando a gente, sei lá, né, tem prazer em estar com um amigo, a gente, sei lá, né, acha engraçado uma piada, enfim. Tudo isso tem a ver com dopamina. Inclusive, para o estudo, a dopamina ela é importante para a concentração, para a atenção. Uma pessoa depressiva, ela tem pouca dopamina na fenda sináptica, então ela vai ter dificuldade para se concentrar, para estudar, para memorizar, etc, etc, etc. O problema é que a pornografia, ela afeta justamente esse mecanismo natural, fisiológico de produção e vamos dizer assim, de transmissão de dopamina. Ela afeta o cérebro da mesma maneira como a cocaína afeta, né? Ela vai lá nesse sistema de recompensa e o que ela faz? Ela exige que o cérebro emita uma quantidade de dopamina muito alta, igual a cocaína. A pessoa que vai lá e usa cocaína, né, ela fica com medo de usar de novo, porque ela fala assim, aquilo foi muito prazeroso. Né? É mais prazeroso do que qualquer coisa na realidade, uma coisa sintética que causa muito prazer. Bom, a pornografia também é assim, quer dizer, o sujeito vai lá, ele tem um tiro, né, de pornografia. O que acontece? Ele tem um disparo de dopamina muito alto no cérebro dele. Só que o cérebro, de algum modo, se defende, fala assim, olha, isso daí não vai dar para continuar assim, não. O cara vai lá, faz uma, duas, três, quatro, na quinta vez o cérebro fala assim, peraí, não vai dar para continuar isso daí. Então o cérebro, ele bloqueia a recepção de dopamina. Quando ele bloqueia a recepção de dopamina, ele tem o que toda pessoa viciada em droga tem. Tolerância. Lá pela 10ª vez que a pessoa vai usar, ela já não sente tanto prazer assim. Não está entrando mais aquela quantidade de dopamina. E aí o que ela precisa fazer? Aumentar a dose. Ela precisa usar mais droga. No caso da pornografia, ela vai precisar escalar nos vídeos. Então ela vai precisar procurar um vídeo mais bizarro. Ela vai precisar procurar um vídeo diferente, ela vai precisar, enfim, ir se aprofundando, né, nesse mar de conteúdos pornográficos. Então aí a gente tem um mecanismo de vício. Ou seja, a pessoa está precisando de cada vez mais para sentir a mesma quantidade de prazer. Isso é cerebral, ou seja, isso é uma questão fisiológica, né? Não é invenção da cabeça de católico, né? Não é uma invenção, não tem nada a ver. Quer dizer, isso é uma questão de saúde mesmo, assim, é físico. Muito bem. Eu vou seguindo algumas perguntas, irmão, que eu recebi também de algumas pessoas, né? Então, acho que vai enriquecer bastante o nosso diálogo. Bem, uma outra questão. Então, algumas pessoas não cristãs dizem que é possível fazer um uso moderado de pornografia. Por que a pornografia é sempre danosa? Não existe um consumo moderado, equilibrado? Sem abordar a coisa do ponto de vista moral, católico, né, a gente pode pensar que é a mesma coisa de você usar... É porque, assim, a pornografia a gente tem que entender que ela é uma droga. Quando a gente não entende isso, a coisa, ela... Por quê? Porque ela foi vendida para nós, na sociedade, como se fosse uma coisa normal, natural, que não causasse nenhum dano. Só que a gente precisa entender que não é assim, ou seja, nem todas as cartas estão na mesa. Quer dizer, quais são as cartas que estão escondidas? Olha, a pornografia ela pode dar muito prazer, mas ela também pode deixar muito dependente. Existe algum uso moderado do crack, né? Existe algum uso moderado da cocaína, né? Ninguém se arriscaria a fazer um uso moderado de qualquer uma dessas drogas. A pornografia também, né? Só que ela é meio velada, assim. O sujeito que usa crack, né, em 2 meses de uso de crack, todo mundo já consegue identificar. Né? A pornografia não. Pelo fato dela ser anônima e os efeitos dela, eles não aparecem. Ou aparecem ao longo de 10 anos na vida do sujeito. Dá para esconder muito bem. Mas o ideal que a gente tem que falar para essa pessoa é o seguinte, olha, é muito arriscado você colocar o pé e dizer que você tem um controle sobre isso, né? Sobre o consumo de pornografia. Porque é a nossa parte sensitiva, a nossa parte animal que vai dizer o seguinte, olha, eu quero mais. Olha, eu quero mais. Olha, eu quero mais.
E aí como é que você vai conseguir calar esse desejo, né? Você vai, em questão de tempo, você vai começar a escalar ali dentro dos vídeos. E isso vai ser um problema. Porque você vai começar a cruzar com vídeos daqui a pouco que vão contra os teus próprios princípios. Né? Você vai começar a consumir certos tipos de conteúdo que você mesmo vai se assustar com aquilo. Uhum. E eu estou alertando, né, padre, aqui desde já, porque é exatamente isso que vai acontecer, né? Como quem olha de fora, como quem tem experiência atendendo todo santo dia casos de pornografia. Hoje eu estou com acho que 30 pacientes por semana, mais ou menos. Nossa. Então eu atendo, sei lá, 30 pessoas por semana, todas com problema com pornografia. Uhum. Já teve épocas em que era mais pessoas. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres. No Brasil, Porque muitas estatísticas... pessoas, sim, porque muitas pessoas pensam que é um problema só dos homens, mas não, né, irmão? Exatamente. No Brasil, a estatística é 70-30. É 70% homem e 30% de mulher que consome pornografia. Então a gente vê que é uma quantidade de mulher significativa até, 30%, né, dos consumidores no Brasil. Então, assim, é um conselho de irmão mais velho, né, Uhum. para não colocar o pé. Né, para não colocar o pé. Sim. Muito bem. Irmão, com qual idade hoje as pessoas estão tendo acesso à pornografia? No Brasil, 8 anos. Poxa vida. Em média. Exatamente. Exatamente. E, Isso é muito triste. e quais os danos em uma criança, né, que tem acesso a esse conteúdo tão cedo? Existe um documentário chamado Raised on Porn, que foi feito pelo pessoal do Exodus Cry. Então, o Raised on Porn é basicamente criados ali na pornografia, né? É muito complicado uma criança que tem contato com... Porque, sei lá, talvez uns 10, 15 anos atrás, as pessoas tinham contato com pornografia com 12, 13 anos de idade. Então, a coisa ela já vem baixando, né? Uhum. A coisa ela já vem baixando, já vem baixando, já vem baixando. Então, por exemplo, o meu sogro, ele tem uma papelaria. E ele já conversou, ele já me falou assim, olha, né, vem às vezes menino aqui de escola comprar material, né, de escolar, e os meninos de 8, 9 anos vendo pornografia no celular, um mostrando pro outro, assim, como se fosse a coisa mais normal, mais natural do mundo, né? Isso na cabeça daquele sujeito, né, com 8 anos de idade, imagina, ele com 8 anos de idade ele já está consumindo pornografia. Com 8 anos de idade, uma criança ela não tem nem hormônio, ou seja, ela não tem nenhuma noção do que é sexo, do que é sexualidade. Né? Não, ela não tem um substrato biológico para poder sentir algum impulso sexual. Né? Sim. Isso quer dizer Uma que quando ela violência. chegar ali... Exatamente, é muito nova. Quando ela chegar ali com seus 15 anos, 16, 17 anos e começar a ter o primeiro namorado ou primeira namorada, ela já vai entrar no relacionamento com a cabeça totalmente pornografizada, vamos dizer assim. E é exatamente isso que... Porque, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? As coisas, elas não acontecem do nada, né, padre? Quer dizer, as coisas, elas não... os hábitos, as coisas que acontecem na sociedade, elas não acontecem do nada. Alguém planeja a mudança, né? Alguém arquiteta a mudança. Nada acontece por acaso. Então a gente tem que se perguntar, né? Por que é que algumas pessoas querem que nós consumamos pornografia cada vez mais cedo? É óbvio que essa gente sabe... Quem você acha, assim, que, né, percebe pelos seus estudos que hoje está por trás dessa cultura erotizante, né? Bom, a própria indústria pornográfica ela é uma coisa que ela é ela é independente, vamos dizer assim. Mas a própria nova ordem mundial, eu vi que o senhor fez uma live ontem com o padre Duarte Lara sobre esse assunto, né? O pessoal que assistiu a live de ontem, bom,
existe um interesse dos próprios globalistas por trás disso daí, sem sombra de Uhum. dúvida. Hum? Porque o objetivo Aquele dos caras... livro é Libido Dominante. Aham, é Trata exatamente. muito como instrumento de controle. É exatamente isso. Exatamente Uhum. isso. E no fim, o objetivo dos caras é destruir a família. Hum? E é claro que você já incapacita uma estratégia muito fácil, né, assim, para você destruir a família desde a base, é você já incapacitar o sujeito, né, para sustentar um matrimônio, para sustentar uma família desde cedinho, desde novo. Então, assim, a gente acha que não é sério, assim, a coisa, né, que não, não, é uma coisinha ali. Só que esse sujeito com 8 anos de idade, quando ele começa a consumir pornografia, quando ele chegar aos 18, 19, 20, e aí ele for contrair um matrimônio, quando ele vai se casar, ele vai carregar uma série de problemas com relação à sexualidade. Tempo atrás, eu ouvi alguém, né, relatar que um vizinho estava mostrando pornografia para o seu filho de 6 anos, dizendo: olha, eu quero que meu filho desde cedo aprenda a ser homem. Já. Não é o que os estudos dizem, né? Quando a É. pessoa cedo começa, muitas vezes vem aí, né, toda uma questão de conflito de identidade, né? Porque isso bagunça, né? Sim, sem sombra de dúvida. Quer dizer, às vezes o sujeito acha, não, vou colocar isso aqui para o meu filho ser homem. Vai dar errado. Vai dar errado porque é, é, a pornografia, ele está olhando para imagens sexuais, né? E ele está olhando tanto para um homem quanto para uma mulher que Uhum. estão nus. Isso daí vai colocar coisas dentro dele em conflito. Você vai começar a colocar coisas dentro dele em conflito, né? A imaginação dele vai... a imaginação é a louca da casa, né? Então ela vai começar a imaginar coisas mirabolantes, sem contar que ele, né, esse sujeito depois ele vai entrar depois numa relação sexual, né, num casamento, ele nunca vai estar satisfeito com uma relação sexual normal, né? Uma relação sexual entre marido e mulher, e ele vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E isso é causa, de algum modo, vamos dizer assim, isso leva muita gente, muitas pessoas a procurarem garotas de programa, enfim, experiências para fora do casamento. Isso é muito triste, né? Assim, a pessoa procura uma experiência fora do casamento porque ela meio que já esgotou as possibilidades de novidade dentro do casamento. E é claro que isso é instigado pela pornografia, né? Uhum. Isso ali dentro do imaginário do sujeito, ele está sempre esperando do sexo ou da relação sexual algo absolutamente mirabolante. Então, assim, isso é muito danoso Há para a família. casos, Elon, há casos de pessoas que preferem a pornografia do que o próprio sexo. Sim, sim, nossa, demais. Demais, 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 demais. Esse é o que eu vejo todo santo dia. Poxa. É pessoas que falam assim, a minha mulher ela não é tão, né, excitante quanto a pornografia. A pornografia, ela me excita mais. Poxa. Mas assim, isso é muito destrutivo para a família. Muito destrutivo para a família. A gente tem pessoas que não estão querendo ter relação sexual, né, e preferem, ao invés de ter uma relação sexual com a esposa, elas preferem gastar tempo com vídeo pornográfico. Sim. Irmão, hoje vemos assim, aumentar, né, o número de crianças e adolescentes confusas sexualmente. Você acredita que muito disso se deve à pornografia? Sem dúvidas. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Acho que eu já falei isso mais ou menos aqui, mas eu não falo. Eu nunca cheguei a falar disso assim, tipo, vou fazer uma live para falar só disso. Porque Uhum. aí sim que meu Instagram ia para as cucuias. Né? Aí sim que eles iam me bloquear para sempre mesmo. Uhum. Mas é óbvio que uma coisa tem relação com a outra. Né? É óbvio que Uhum. uma coisa tem relação com a outra. É só o cérebro que enxerga que existe uma relação direta entre a confusão que o sujeito tem na orientação sexual dele com o consumo de pornografia. Né? Uhum. É óbvio. Certo. Irmão, qual a relação entre pornografia, a relação da pornografia com pedofilia, abuso e estupro? Existe Putz, relação? existe, existe, existe. Inclusive, daqui a alguns dias, eu e o Padre Pedro vamos fazer uma live, a gente vai falar sobre esse problema da a
pornografia, né, que é a pornografia infantil. Mas quando a gente, por exemplo, no próprio livro Libido Dominandi, né, quando a gente lê e quando a gente quando a gente acompanha ali o próprio livro Libido Dominandi, ele vai mostrando como que o consumo de pornografia aumenta, por exemplo, a quantidade de abusadores sexuais na sociedade, né? Por definição, né, o sujeito que consome pornografia, ele vai consumindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e ele começa a consumir vídeos violentos, e aí, de repente, ele já esgotou todas as possibilidades, ele já fez de tudo, né? Ele já fez de tudo. E aí, de repente, ele vira e fala assim, mas eu nunca fiz sexo contra a vontade de uma pessoa. E ele começa a flertar com a ideia de abusar de uma pessoa. Isso é exatamente assim. O pessoal acha que é exagero, que não, mas é óbvio que é assim, né? A própria questão da pornografia infantil, que a mim que é uma coisa assim absolutamente terrível, mas que é uma realidade que eu acho que a gente também tem que falar, porque é uma realidade, né? Então a gente tem que falar disso. Hoje em dia na internet o acesso à pornografia infantil ele é muito fácil. É muito fácil de conseguir acessar, mas e em geral é claro que uma pessoa que começa a consumir pornografia normal, um ou outro, não quer dizer todos, né? Um ou outro vão começar a flertar com esse tipo de conteúdo pelo mesmo Você, encon- mecanismo. Eu preciso de mais, eu preciso de você mais, tem eu preciso de mais, eu encontrado, preciso de mais. você tem encontrado casos assim? Sim, 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 sim. Poxa. Exatamente, exatamente. Assim, eu já tive assim, talvez o desprazer, né, de atender alguns casos assim, né? E era terrível, 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 Uhum. terrível, 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 né? E, bom, alguns seguidores que me acompanham, eles fazem alguns fakes e me mandam mensagem através dos fakes, né? Falando como é que acessaram e tudo mais, e, enfim. E, assim, alguns sujeitos, inclusive, pedindo ajuda, porque estavam confusos, por que chegaram a ver aquilo. Então, assim, uma confusão desgraçada. Uma confusão desgraçada. Uhum. Agora, quando a gente né, quando você vai estudar, você fala assim, mas tá, beleza, existe esse negócio da dopamina que leva a pessoa a consumir mais e mais e mais e mais conteúdos e aí ela acaba flertando com isso. Mas nada me tira da cabeça e nada me convence do contrário de que não é só isso. Uhum. Né? Não pode ser só isso, porque existe um limite moral ali, né, muito Uhum. visível entre consumir uma pornografia e consumir uma pornografia com crianças. Em geral, essas crianças, às vezes, elas aparecem nos vídeos, né? Dopadas ou drogadas. E sabe-se Deus onde que essas crianças estão. Às vezes são vídeos de crianças que estão sendo abusadas por algum abusador, sei lá, né? E aí algum tio abusador, e aí ele filma aquilo e coloca ali na internet. Ou sabe-se Deus onde é que essas crianças estão, não é isso? E nada me tira da cabeça que esse problema da pornografia infantil tem uma relação um peso espiritual muito grande e tem uma relação muito grande com o próprio demônio, com a própria maldade Uhum. do demônio. É, A Silvia vai poder falar melhor do que eu. uhum. Nos casos de exorcismo, né? Claro, nem todo caso é de distúrbios espirituais, né? Mas as pessoas que solicitam atendimento têm encontrado inúmeros casos de abuso, inúmeros. É assustador, né? Irmão, eu gostaria esse livro aqui, não sei se você conhece, E Se Você Realmente Me Amasse. São 100 questões, né, sobre sexualidade e também pureza, e há um relato que eu gostaria de partilhar aqui. Diz assim: Ted estuprou e matou dezenas de mulheres. Sentenciado à morte na cadeira elétrica, ele pediu que a sua última entrevista fosse com o Dr. James
Donson, o fundador da Foco na Família. Naquele encontro, Bundy falou abertamente sobre pornografia e disse ao Dr. Robson que os problemas começavam por lá. Ele explicou que todos os seus companheiros no presídio tinham obsessão pela pornografia antes de acabarem indo para a prisão. Revistas e vídeos pornográficos estão na raiz em inúmeros estupros e assassinatos. Vítimas incontáveis de pedofilia contam que seus abusadores se expuseram à pornografia numa tentativa de seduzi-las. Ninguém pode dizer aos maridos, aos irmãos, às crianças, aos pais das mulheres violentadas, assassinos, que a pornografia não produz dano. Chocante, né? Sim. O Ted Bundy, ele deu essa entrevista, né? E para quem não conhece a história do Ted, ele era meio psicopata, assim, e ele conta como que a pornografia foi conduzindo ele a praticar abuso mesmo, né? Enfim, a abusar e fazer uma série de crimes, assim. Então o pessoal acha que é brincadeira esse negócio. Mas é porque o Ted Bundy ficou famoso. Religioso, né? Como dizem, né? Exato, mas porque o Ted Bundy ele ficou famoso, mas existem vários outros relatos de pessoas que chegaram até o tribunal, né, que cometeram um estupro, que abusaram de pessoas. Aí que a situação realmente, eu consumia muita pornografia, o tipo de pornografia que eu consumia era uma pornografia extremamente violenta, e é claro, o sujeito ele fica vendo aquilo, e ele não tem nenhum freio moral, enfim, ele vai começar a flertar com isso. Só que a pornografia, ela é um problema de escala. Se a gente olhar para o nosso bairro, nesse exato momento que a gente está aqui na nossa rua, todo mundo, dentro das suas próprias casas, consome pornografia. É um problema de todos. É uma coisa assim, assustadora e inimaginável. E aí você pega uma pessoa que talvez, sei lá, tenha alguma tendência, ou que já foi abusada, enfim. É claro que você começa a instigar a pornografia nela, e uma ou outra pessoa vai começar a despontar para esse lado. Ela vai se tornar um abusador ou coisa do tipo. De vez em quando você posta, né, no Instagram relatos de atrizes, né? Uhum. Algumas pessoas podem pensar, irmão, que as mulheres e homens entram para esse meio por conta do sucesso financeiro e tudo isso, né? Mas quando a gente olha para a história dessas pessoas, nós vemos que não é bem assim, né? Uhum. Como que geralmente terminam, né, as histórias dessas pessoas? Atrizes. Aqui, essa pergunta eu me lembro do livro da Shelley Lubin, que foi uma mulher que trabalhou por anos na indústria pornográfica. E ela saiu e ela escreveu um livro chamado Behind the Fantasy of Pornography, Por Trás da Fantasia da Pornografia. E nesse livro ela conta como que foi a vida dela e, enfim, e como que era a vida das meninas lá dentro, né? Bom, a gente não precisa nem falar que no livro ela relata coisas chocantes. Por exemplo, claro, elas são atraídas pelo glamour, pela fama, pelo dinheiro, não é isso? Mas chega uma hora que elas se sentem presas naquilo. Ou seja, ela fala assim, eu não consigo sair, eu preciso de mais dinheiro, é um jeito que eu tenho de ganhar dinheiro. E elas começam a fazer com as garotas de programa. Elas se despersonalizam na hora do ato, né? Uma garota de programa, ela bebe, ela usa droga, tudo para poder ir lá e ganhar o dinheiro da vez, né? Com as meninas que estão nos filmes pornográficos, não é diferente. Nesse livro da Shelley Lubin, ela conta como que... inclusive, ela conta uma coisa muito chocante, né? Para quem é anestesista, sabe que existe um medicamento chamado Oxygen, que se é usado para anestesiar a dor. Então, ela conta de uma menina que ela usou bastante desse medicamento e foi fazer a cena. Provavelmente porque já estava com dor, o corpo já não estava aguentando a quantidade de cenas. Porque é óbvio, né? Quem acha que pornografia é uma coisa, né, tal como a relação sexual que acontece entre marido e mulher, né, tá com a cabeça no mundo da lua. Por quê?
uma cena pornográfica de 30 minutos, ela demora vários dias para ser gravada. Então, faz desse jeito. Ah, não, não deu certo, para. Ah, não, vamos de um outro ângulo. É um filme, então para produção de um filme, você não faz assim. Então você, né? Ah, não, parou. Bom, então aí toma um medicamento, toma um remédio. Não, continua o play na posição que tinha parado. Então é uma coisa toda artificial. Bom, essa garota ela tomou esse medicamento para continuar fazendo as cenas, mas a Shelley ela conta no livro que essa colega dela, ela teve uma overdose de oxigênio e durante a cena ela veio a falecer. Ela morreu na cena. Sim. Ela teve um problema, né, ela infartou, né? Pressão subiu, teve um infarto e ela morreu, né? Com certeza, se a gente der uma vasculhada, a gente também vai encontrar várias, né? Por exemplo, qual é a causa de morte mais comum, né? Quais são as causas de morte mais comum entre as meninas, entre as atrizes e os atores também, né, da indústria pornográfica? Overdose, suicídio, né? Overdose, suicídio, HIV. Ninguém morre de AIDS, mas enfim, estavam ali, né, com HIV. Os atores em especial, os homens em especial, eles, o que me parece pelas pesquisas que eu fiz, em geral os atores eles morrem de suicídio, mais do que as mulheres, mais do que as meninas. Eu acho estranho, assim, né? Enfim, existe um outro relato, que eu não me lembro agora o nome do ator, em que ele não estava conseguindo ter ereção para poder fazer a cena. E, bom, daí ele tomou um comprimido e o comprimido não resolveu. E aí existia um outro procedimento que se fazia, e que provavelmente se faz ainda, que era uma aplicação in loco, ou seja, era um injetável que ele, vamos dizer assim, tinha que injetar no próprio pênis, no próprio órgão. Uhum. Mas quem teve que injetar isso nele foi uma outra pessoa, que foi o diretor. Então, foi o diretor lá, com uma injeção no banheiro no camarim, e fez uma aplicação. Bom, aí ele conseguiu ter uma ereção e foi para a gravação da cena. E ele mesmo conta que foi horrível, assim, né? A dor, ter que passar por isso, e, enfim. Isso, assim, é claro que isso é desumano, né? É claro que isso vai contra a nossa dignidade, vai contra a própria natureza do nosso corpo, né? Vai Sim, sim, contra sim. a própria disponibilidade física do nosso corpo. Por exemplo, eu fiz uma live recentemente com a Viviane Brunieri, que foi a ex-Vivi Ronaldinha. Ela namorou o Ronaldo Fenômeno. E ela trabalhou na indústria um tempo. E ela contou, né? Ela contou algumas coisas pra gente sobre a indústria. A live tá aqui no meu Instagram, se quiserem ver depois. Uhum. E ela conta, né? Conta como que o dinheiro seduz. Eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro. Mas que no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo ali só quer. Na verdade, a pornografia ela é um tipo de prostituição, né? Sim, sim, Nós sim. nós te pagamos para você fazer sexo, né? Um sexo filmado. Que vai ficar registrado, né? A Vai pessoa ficar vai registrado. ficar, pois é. É muito E, estranho, né, padre? Porque é um fenômeno novo, né? Assim, é um fenômeno que, sei lá, 100 anos atrás não existia. E é um fenômeno tão novo, da pornografia que a gente tem hoje, assim, de vídeo, né? É um fenômeno tão novo que eu aqui levantei essa bandeira no Brasil e estou combatendo isso daqui, enfim, ajudando as pessoas a combater isso. Só que, agora, nós, enquanto igreja mesmo, né? A gente, às vezes, demora para reagir porque a gente não sabe o que fazer, uhum. né? É um fenômeno muito novo que vem destruindo as famílias, que vem sendo causa de divórcio, mas a gente não sabe o que fazer, né? Então, quando às vezes a gente vai, enquanto igreja, tentar reagir, tentar pensar alguma coisa, a coisa ela já tomou uma proporção muito grande.
E é o que vai acontecer nos próximos anos. Ou seja, o negócio é que a gente sabe, daqui 30, 40, 50 anos, a gente nem imagina como é que o mundo vai estar de pornografia, né? Quando você partilhava, lembrava, hoje é muito comum entre jovens a questão de nudes, né? Sim, sim, exatamente. Isso é Pode uma ser coisa uma nova porta, também. né, para isso também, né, irmão? Mas também é uma coisa nova, né? Porque antigamente o celular não tirava foto, né? Sim. E aí, assim, mas as pessoas novas, né, fazendo isso. As pessoas novas, assim, 13, 14, 15 anos, E fazendo esse tipo de coisa. depois, né, sai, né, hoje da pessoa né, que a pessoa enviou, né, gira, enfim, né? Vai saber onde é que isso vai parar e... Hoje mas próprios, também, pode parar em próprios sites, né, irmão, dessas coisas, né? sim, agora, inclusive, assim, para quem é novo, tem essa 12, 13, 14 anos, isso pode parar em mão de pedófilo, entendeu? Uhum, uhum. Muito bem. Outra questão, irmão. Alguns casais defendem o uso da pornografia para apimentar a relação. Quais são os danos para a vida conjugal? Isso é inevitável, né? Em geral, as pessoas... Tem muita gente que entra pela pornografia por essa via. Tem muitos casais que acabaram entrando no universo da pornografia por essa via. Então, vou usar isso daqui para, né, vamos dar uma pimentada na relação. O grande problema é que raramente isso para aí. Ou seja, o que eu vejo nos meus atendimentos, o que eu vejo na minha experiência, o tal do apimentar a relação, como é próprio do desejo, o que é próprio do desejo? É próprio do desejo crescer, na medida em que você o alimenta. Então, quanto mais você alimenta o desejo, mais alimento ele vai querer. Isso é natural no desejo. Então, se você estimula ele, ele vai querendo mais, né? Uhum. Mas também, se você vai dominando ele vai querendo menos. É assim que funciona, né? Ele vai exigindo menos, ele vai se conformando com, né, com uma alimentação, por exemplo, vou fazer uma alimentação mais tranquila. Você se satisfaz com aquilo, ele não te pede tanta coisa. O que acontece com os casais? Bom, pornografia no relacionamento, começa ali para apimentar a relação. Naturalmente, isso uma hora vai chegar num platô que não vai dar mais tanta excitação, e aí começam a entrar os brinquedos de sex shop, começam a entrar outras barbaridades. Aí a coisa começa a complicar. Por quê? Começa-se a flertar com, por exemplo, troca de casais. Vamos até um lugar que a gente vai ter relação sexual a três. Vamos até um lugar que a gente vai, sei lá. Né? Por exemplo, a gente começa a ter um negócio que é muito esquisito, padre, que é o seguinte. O sonho do sujeito, do homem, é ver a mulher com outro cara. Olha só. Então, assim, o meu sonho é ver você com outro cara e eu me masturbar para essa relação de vocês dois. Né? Assim, peraí, tem alguma coisa que tá Uhum. errado nesse caminho, alguma coisa deu um erro aí. O que é isso? Pornografia, que vai Uhum. estimulando esse tipo de coisa. E aí as pessoas, né, vão fazendo as piores bizarrices que a gente puder imaginar. Por exemplo, alguns sujeitos começam a querer praticar uma coisa chamada inversão, que é assim, eu peço para a mulher me penetrar, né? E ela faz isso com uma cinta de plástico, assim, umas coisas assim, bizarras. Por quê? Porque a pornografia ela começa a entrar no relacionamento sutilmente. Ela não vai entrar assim, com os dois pés na porta, não. A gente vai entrar sutilmente, porque sutilmente ninguém nos percebe. E Uhum. aí, quando você estiver preparado, eu vou começar a te sugerir algumas coisas, né? E é assim que acontece. A pornografia não apimenta a relação de ninguém, né? Porque na pornografia você tem um nível de excitação alto, realmente, que é um nível de dopamina alto. Mas você... aí é interessante falar, porque você não tem, na pornografia, a gente tem um outro neurotransmissor chamado ocitocina, que é o neurotransmissor, vamos dizer assim, responsável pelo vínculo afetivo, né? Uma mãe, por exemplo, quando vai parir um bebê, ela tem as contrações da grávida, elas acontecem por conta da ocitocina. Então, a ocitocina no corpo dela começa a aumentar,
ela tem contração, ela pare o bebê, o corpo dela tá cheio de ocitocina, ela abraça o bebê e cria um vínculo forte com ele. Né? O nosso corpo já é todo preparado para isso. O curioso é que na relação sexual também existe essa liberação de ocitocina. Ou seja, na relação entre marido e mulher, você tem um nível de dopamina baixo, natural, ou seja, não é um negócio sintético produzido, como a cocaína, por exemplo, né, como a pornografia, por exemplo. É um nível de excitação natural e normal, mas você tem um alto nível aqui de ocitocina, de vínculo, de relação, o que mostra que o sexo ele é muito mais espiritual do que carnal. Isso mesmo. Agora, na pornografia, no relacionamento, não. Você só tem aqui. É igual droga. É igual droga. Você não tem vínculo nenhum, mas você só tem dopamina. É carne. Exatamente. Irmão, quando a esposa descobre que o seu marido está fazendo consumo de pornografia, como é que ela deve lidar com tal questão? Esse é um problema, né? Esse é um problemão. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Esse é um problema. Em geral, as esposas, elas chegam para mim no consultório, elas chegam para mim nos atendimentos, e aí depois de um certo tempo chega o marido, né? Elas conseguem trazer o marido. Mas, em geral, o que eu posso dizer para as esposas, né? O que eu posso dizer para as esposas? As mulheres, elas precisam entender que o problema do vício em pornografia, que em geral as mulheres elas começam a entrar numa pira, né, de que a culpa é delas, ou de que, sei lá, elas são responsáveis por aquilo, ou elas começam a se comparar fisicamente, né, as meninas dos vídeos são mais bonitas do que eu. Então. A primeira coisa que a mulher deve entender é que a pornografia é uma droga, só que é uma droga delicada, né, tipo, se ele tivesse viciado em cocaína, seria mais fácil de compreender, talvez, né. Mas é uma droga delicada porque tá vendo outras mulheres, né? Então é muito complicado. Que elas têm que entender que a culpa não é delas, né? O sujeito ele tá usando aquilo ali como uma droga por alguma questão dele, por algum motivo dele, né? Por alguma questão interior dele que muito provavelmente ninguém sabe, às vezes ele é muito fechado, ele não fala. Mas o que ela tem que entender é que a culpa não é dela. Porque às vezes ela fica se culpando e ela fala assim, eu vou me resolver então, eu vou, sei lá, colocar silicone, vou fazer tal coisa, né, então eu vou ficar mais bonita, não sei o que, papapá. Esse não é o problema. Sim. Esse não é o problema. A pornografia não é a realidade, é fantasia. Exatamente. Né? Exatamente. Sim. E aí tem um outro ponto que, assim, Mas, claro, a gente está diminuindo o problema nesse sentido, né? Porque, de fato, muitas mulheres se sentem traídas, né? Exatamente. E aí tem um outro problema, porque, assim, o sujeito, ele não tá viciado... o problema dele não é sexo. Não é? O problema dele não é sexo. É pornografia, é uma fantasia, é uma realidade paralela, virtual. Então, não assim, não tem nada a ver com você ficar mais bonita ou você, sei lá, tentar satisfazer ele melhor. Não tem nada a ver com isso. Porque seria a mesma coisa que você tentar ajudar uma pessoa que é viciada em apostar dinheiro, por exemplo. E aí você chega para ela e fala assim, olha, é o seguinte, se você parar de apostar dinheiro, né, eu te dou aqui um saco de R$ 1.000.000. Tem aqui, ó, em notas aqui, na sua frente. Eu vou te dar o dinheiro. Se é dinheiro que você quer, né, apostar e ganhar mais dinheiro, então toma aqui, eu já estou te dando R$ 1.000.000 para você parar de apostar. Essa pessoa, ela não está viciada em dinheiro. Ela está viciada na trama da aposta. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o saco de dinheiro e vai apostar. Sim. A pessoa que está viciada em pornografia, ela não está viciada em sexo. A questão dela não é sexo. É a trama da realidade paralela da pornografia. É a trama da adrenalina de estar fazendo o errado. Então não é culpa da mulher. Agora, quando isso acontece no namoro, né? O menino está namorando e aí a namorada se dá conta que ele está, né, viciado em pornografia ou vice-versa. Aí é um pouco diferente, né? Sim, exatamente. Quando é casado, a pessoa é casada, bom, aí a gente vai tentar lidar. No namoro, o namoro ele tem, eu acho assim, o namoro ele tem que ter um prazo de validade muito curto. É isso mesmo.
Ele tem que ter um prazo de validade muito curto. Então a mulher tem que ser esperta. Assim, ó, para com esse negócio aí. Não, para com esse negócio. Uma, duas, três vezes. Não parou? Termina. Sim. O namoro, ele não é palco pra ficar tendo discussão, pra ficar... Porque, assim, ó, quem avisa amigo é. Assim, minha filha, você vai casar com isso daí, você vai estar casando com... Só que depois que você casar é pra sempre. Aí, não venha reclamar, não venha querer pedir nulidade na igreja, não venha com esses papos, né? Você casou, E se ela cede ter relações para ver se vai diminuir a situação? Não resolve. não vai resolver, é claro que não. E às vezes elas caem nisso, né? Uhum. Mas não vai resolver, porque, como eu falei, o problema dele não é sexo, o problema dele é outra realidade, é outra coisa, né? É outra coisa. Então, assim, no namoro, você tá com esse problema, né? O sujeito não conseguiu sair, sei lá, você tentou ajudar ele um pouco, ele não conseguiu, né? Sinta-se livre para terminar e não se sinta culpada por isso, né? Deixa ele tocar a vida dele, vai você tocar a sua, né? Vai você tocar a sua, porque você vai casar, aí você vai ter filho, aí você vai trazer esses problemas para dentro da sua casa, você vai estar comprando, né, um problema que você não é obrigado a comprar. E é diferente, né? Quando é um rapaz que está lutando, né? E coloca para ela, correndo o risco de terminar, né? Pedindo ajuda, pedindo orientação. Há casos assim também, né? Sim, Então, sim. exatamente. Por exemplo, comigo, hoje eu sou casado, sou pai de 3 filhos, sou casado com a Lara. Quando eu namorava a Lara, eu sempre soube que eu tinha problema com Uhum. pornografia. Uhum. E eu sempre soube que aquilo era um problema, né? De algum modo eu sempre soube. Uhum. E aí eu disse para ela, num determinado momento, eu falei assim, olha, Uhum. eu vou sair disso daqui, né? Eu pedi ajuda, né? Uhum. O máximo de ajuda que ela podia me dar era um certo consolo, um pouco de conversa. Ela não poderia fazer mais do que isso, né? Não dá Uhum. para a namorada fazer mais do que isso. E ela me dava apoio emocional. Mas eu disse para ela assim, falei assim, olha, por nós eu vou me livrar disso daqui. E Bonito. ela via muita verdade nas minhas palavras. Mesmo com as Uhum. minhas quedas, com a minha luta e com a minha dificuldade, ela via muita força nas minhas palavras. Bonito. E aí Amor. ela confiou, eu acho que foi isso. Uhum. Né? Eu acho que foi isso, porque eu falei assim, eu não vou aceitar isso aqui para nós, eu só preciso de tempo. Né? Uhum. E aí também, e isso é um outro ponto importante, porque quando eu disse isso para ela, Você buscava ajuda, você eu buscava os procurava. meios. O que eu Isso aí. falei assim? Eu vou fazer terapia. Eu falei para ela. E eu de fato fui fazer. Falei assim, Uhum. tanto que eu estou mostrando para você que eu vou lutar contra isso, eu vou Uhum. procurar terapia para poder me resolver. Só que aí eu fiz umas poucas sessões e fui embora, porque a mulher, a terapeuta era maluca da cabeça, falou que eu fazia aquilo porque a gente vivia a castidade. Aí eu não tá entendendo nada, né? Nada com nada. E Muitos psicólogos dizem, se não te faz sofrer, tudo bem, tá tudo certo. não, exatamente, né? Tristeza, né? Exatamente. Então, acho que a namorada ela tem que perceber a força na voz do sujeito. Ela tem que perceber né, a intenção real dele, né? Porque é diferente, né, padre? Uhum. Eu conversava muito com o meu amigo que trabalha comigo, o William, a gente sempre conversa bastante. Os homens, hoje em dia, a gente não sabe o que está acontecendo, né, com a realidade dos sujeitos. O cara começa a namorar, e aí ele vai namorando, ele não se posiciona para nada, ele vai levando aquilo ali, ele não trabalha muitas das vezes, Uhum. né? E aí eu tava conversando com ele, ele falou assim, olha, na minha época, né, a gente começava a namorar, você começava a pensar, não, eu vou financiar um terreno, ou sei lá, Uhum. vou comprar um carrinho aqui pra gente. O sujeito ele levava aquela pessoa a sério. Existia um sinal forte de que aquilo era para a vida toda. Eu quero que isso seja para a Sim, vida sim, toda, sim. Não né? era passatempo, né? Não era um Era. passatempo, não era uma brincadeira, não era assim para arrumar problema para a cabeça, né? Muito bem. E hoje em dia tá assim. Eu vejo hoje também, Miguel, muitos jovens assim, lutando, né? Com sinceridade, né? Buscando a confissão frequente, alguns até semanal, comunhão diária. Então, há de fato muitas pessoas
lutando, determinadas, né? Sinceras nesse sentido, né? Uhum. Uma coisa importante, o tempo está voando, temos mais 7 minutos. Passou É, rápido. então, Miguel, existe, para esse vício, tem cura? Né? Quais os primeiros passos para quem quer deixar esse mal? Muito bem, isso é muito importante. Graças a Deus tem cura, né? Graças a Deus existe salvação, existe saída, né? Por isso que a gente está aqui no fim das contas. Toda aquela questão cerebral que a gente falou muda, passa, é curável. O cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade. Então, Uhum. quando você para de consumir pornografia, com o passar dos meses, do tempo, ele volta 100% ao normal. Ele zera mesmo. Isso é muito Uhum. bom. Né? Então, graças a Deus, meu cérebro está totalmente ferrado pela pornografia. Sim, mas a partir do momento que você parou de consumir e o tempo vai passando, ele vai voltando ao normal. E em alguns meses ele volta 100% ao normal. Existem várias formas da gente tentar ajudar as pessoas aqui que sofrem com isso, né? E aqui eu queria apontar uma delas, assim, que acho que pode ajudar Uhum. todo mundo de maneira geral. Eu vejo muito o sofrimento das pessoas que estão ali patinando no lugar e não conseguem sair do mesmo ponto, do mesmo lugar. Ou seja, eu confesso, caio, eu me confesso, eu caio, né? E aí eu não consigo sair, homens e mulheres. Mas aí eu acho que é o seguinte, quando a pessoa ela se confessa, né, uma das etapas da confissão, né, do pós-confissão, é ela colocar os meios, né? Uhum. Então, ela precisa colocar os meios para não cair de novo. Então, sei lá, eu não vou, eu vou, não sei, se eu tenho problema de mandar nudes, eu vou pegar um celularzinho que não manda foto, ou eu vou trocar de chip, sei lá, né? Eu vou colocar os meios para que isso firme o meu arrependimento. Então eu não acho que a pessoa e aí o que acontece? Ela não coloca os meios e ela vai lá, se confessa de novo, se confessa de novo, e às vezes ela está se confessando no automático, só para aliviar a consciência, vira um problemão a confissão dela. Uhum. E às Uhum. vezes até faz um mau uso do sacramento, né? O que é um Uhum. outro pecado. E aí a alma dela fica muito mal. Então acho que a pessoa ela não tem que começar pela confissão. Mas qual é o problema? O problema é que o sujeito não reza. Isso. Então ele tem que começar pela oração, né? Ele tem que começar é, rezando meia hora por dia, por exemplo, né? Porque Algumas vezes a pornografia é apenas um sintoma, né? exatamente, É, exatamente. de Então, algo. É. exatamente. Então ele tem que começar pela oração, porque o padre pode falar melhor do que eu, mas é pela oração que o amor dele por Deus vai crescer e o ódio Uhum. dele pelo pecado também. Uhum. E aí Isso mesmo. sim a confissão dele vai ser frutífera quando ele fizer, né? E aí sim a confissão dele vai ser mais verdadeira quando ele fizer. Né? Uma outra coisa também a pornografia ela é um mal que entra pelos olhos. Uhum. Então ela também precisa ser curada pelo bem que entra pelos olhos, né? Então, por Muito exemplo, a bem. pessoa a pessoa fazer 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento por semana, porque Uhum. ela vai estar curando os olhos dela. Uhum. Né? E o Santíssimo Sacramento ele é um corpo, olha que interessante, né? E a pornografia ela é um olhar para corpos. Isso. Então ela vai curando aquele olhar, né, ferido e adoecido pela pornografia com esses meios. O que E a a oração, pessoa, ela... né, o que a pessoa vê, o que a pessoa ouve, né? O Exatamente, diálogo que a pessoa tem, né? exatamente, exatamente. E a oração, o padre pode falar melhor do que eu, ela é algo duro, então a pessoa ela vai ter que Uhum. insistir, né? Ela vai ter que insistir ali, né? E fazer a adoração ali, né? Com firmeza. E se livrar de toda a pornografia disponível. Sair dos grupos de WhatsApp, Isso. cortar certas conversas, cortar certos contatos, bloquear quem tem que bloquear, parar de seguir certas pessoas que Uhum. precisa parar de seguir. E, nesse sentido, se ajudar, né? Muito bem, caríssimo. Temos 3 minutos. Então, gostaria de rapidamente partilhar alguns livros que podem ajudar. Acho que muitos desses, talvez o Miguel até conheça. As Consequências da Pornografia, professor Felipe Aquino. Os Cursos Sociais de Pornografia.
né? Editora Quadrante. A Grande Guerra. Pornografia, os mitos da pornografia. Tem um livrinho breve, muito interessante, chamado O Amor Puro. Do mesmo autor que eu, né, apresentei antes. Depois, A Pureza por Causa do Reino dos Céus. E há poucos dias saiu um livro onde eu também sou coautor, Ouçamos ou Nada, qual a sua escolha? Então aqui tratamos de vários pontos que também dizem respeito à pureza, né, a essa decisão por Deus, né? Então é um material que pode ajudar. Muito bem, Miguel. Por dar uma palavrinha final, agradeço muito, né, a sua atenção, disponibilidade. Acompanhe o Miguel, isso poderá ajudar, né, muitos dos que vêm à nossa mente, pessoas que nós conhecemos, né, estará sempre aí. Muito bem, padre. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha ajudado aqui de algum modo e sejam livres, né? Sejam livres. Uma das melhores coisas que a gente tem na vida é a nossa liberdade. Então, cuidem disso. Cuidem dessa liberdade, vocês. Não joguem ela no lixo. Preservem isso. Preservem a pureza de coração. Preservem a pureza no olhar. Porque isso faz a gente ter mais dignidade, ser mais pessoa, ser mais humano e a nossa consciência ela fica mais limpa, né, diante da gente mesmo. E não troquem isso por poucos segundinhos de prazer. Maravilha. Obrigado, Deus abençoe você, todos que estão nos acompanhando. Até breve, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.